Certo, nessa situação aí, então faz um teste de percepção. Tirei 11, mestre. Beleza, com esse 11 tu percebe alguns sussurros estranhos, parece ouvir alguma linguagem inapropriada e uns jargões de fantasia incompreensíveis. Mas pelo que tu consegue entender, esse podcast aqui não é para menores de 18 anos. Nos dias seguintes após a inauguração, o movimento da taverna se tornará algo muito menos caótico. Nesta manhã havia meia dúzia de clientes na taverna. Bom, Percival, parece que as coisas estão indo muito bem. Hoje tivemos algum conto novo? Ainda não. Hoje o dia ainda não teve um tema central, se posso ser franco. Então, Percival, deixe-me te dar o tema de hoje. Tudo de ruim que está acontecendo é tudo culpa dos elfos. Por exemplo, foram eles que... Me veja mais uma cerveja. Muita calma nessa hora, meu amigo. Foram os elfos que fizeram exatamente o quê? Vamos, fale logo ou não lhe trarei a cerveja. Ora, Johnny, achei que você era mais bem informado dos assuntos da cidade. Ah, mas é claro, perdoe a minha ignorância. Vou ali buscar sua cerveja. Percival, veja ao certo o que este homem tem a dizer. Poderia me dar um exemplo de infortúnio causado pelos elfos? Vocês não viram que pintaram uma estátua da praça? Com toda certeza foram os elfos amantes das artes. Isso sem falar do meu cunhado. E ele está sentindo uma dor estranha nas costas. Todo mundo sabe que isso é a flecha invisível de elfo. Percival encara o homem por um breve momento, indignado com as besteiras que o homem bêbado falava. Pronto, aqui está sua cerveja. Veja bem, sua visão formada é de falsos preconceitos. Isso que você está falando não se pensa há séculos. Deixa eu te esclarecer um pouco a mente. Percival tem razão. Olha que eu sou maluco, mas ao menos enxergo direito. Preste atenção, homem. Você tem muito a aprender. Muito bem-vindos a mais um episódio de Contos e Canecos. Eu sou o Ráfaga e estou aqui com meu amigo Gabriel. Eu sou o Gabriel. E no episódio de hoje, o que a gente vai falar sobre hoje, Gabriel? A gente já falou sobre o que é RPG, criação de personagem. O que é o tema de hoje? Cara, hoje a gente vai comentar sobre uma das classes iniciais de Dungeons and Dragons, né? Que ela tá desde a da edição original mesmo, né? Uma das primeiras classes mesmo. Que nada mais é do que os elfos. Que, na minha opinião, é uma das classes mais legais que tem, cara. Falei 1 milhão de vezes classe, mas é raça. Ou como o livro novo gosta de chamar, né? Espécie. E é uma que a galera conhece já aí, né? Quem é desse mundo de RPG, eu gosto de Senhor dos Anéis e tudo mais, já tá bem familiarizado com os elfos, né? Isso é até um ponto importante. O elfo do D&D é muito diferente do Senhor dos Anéis? É isso que eu ia te perguntar, mano. Tu tem uma noção digamos assim, tu tem uma noção do elfo, o que é fora de D&D? Sabe alguma coisa? Cara, quando falo em elfo, pra mim a primeira imagem que me vem à cabeça é aquele povo que mora na floresta, orelha pontiaguda, tem uma conexão com a natureza e tudo mais. Pra mim até acho que tem alguma ligação com um pouco com magia, mas também vem muito pensamento de arco, flecha. E essa é a visão básica que me vem à cabeça quando falo em elfo. Cara, é mais ou menos, né? A visão do elfo, na verdade, ela vem da mitologia nórdica, né? A não ser que eu esteja falando algo muito errado, mas a primeira questão que eu acredito que onde o elfo é citado são nos poemas nórdicos, né? Que é chamado a Edda Poética, que ela é um conjunto de poemas que explica justamente a criação do mundo, né? As intrigas entre os deuses, né? Tem vários, na verdade a Edda Poética é um conjunto de poemas, né? E onde os elfos são citados, eles são citados os elfos claros
e os elfos negros, né? Os elfos claros, eles são mais associados à beleza, tudo mais, né? Essa questão da luz mesmo. E os elfos escuros, eles são criaturas que vivem dentro de cavernas, mas ligados muito à construção, como é que é a forja, como se fosse mesmo até um estereótipo do anão mesmo que a gente tem, né? E daí eles são mais essa questão da escuridão, né? Pô, tu vê, né, cara? Interessante vir da mitologia nórdica, mano. E ainda, uma coisa talvez seja curiosa de comentar, no God of War de 2018 lá, né, que aparece os elfos da mitologia nórdica, mano. Sim. E por eu ter esse meio, tipo, essa visão do elfo igual do Senhor dos Anéis muito marcada, tipo, é até estranho chamar eles de elfo, porque era bem diferente do que a gente tá acostumado na cultura pop mais normal, né? Eles até depois, como é que todo mundo, não sei se todo mundo sabe, na verdade, né, mas é algo muito conhecido que os vikings, né, os Asatrus, né, que são a religião dos vikings, ela acabou tendo muita influência na Grã-Bretanha, ali porra, me fugiu o nome da ilha agora, mano. Inglaterra, porra. Na Inglaterra ali, né? Que ainda não era Inglaterra, eram os anglo-saxões, né? Sim. Eles acabaram tendo muita influência ali e eles meio que mudaram esse termo, né? O elfo, depois disso, ele passou a ser uma criatura pequena. E olha só que engraçado, ele era uma criatura pequena que ele tinha um arco e flecha, ou às vezes invisível, e eles associavam as dores, as doenças que eles pegavam a um elfo que tinha dado uma flechada neles. Olha só. Só que era uma criatura invisível ou pequena, então eles não tinham como mostrar, mas era uma criatura que causava essas doenças, entre aspas, né? Sim, uma forma deles explicar essa doença pra eles. Interessante, cara, E interessante. daí isso é lá em 800 mesmo, na época da conquista, né, do grande exército lá que invadiu, né, tudo mais, quase destruiu os reinos da Inglaterra, né? Mas é um negócio bem curioso, né, que já tem essa associação que nem tu falou, do arco e flecha, essa questão mais mágica, né, que eles já Exato. seriam talvez invisíveis, pequenos, né? Já tem essa ligação desde muito tempo atrás já, né? E daí foi sendo adaptado depois por outras culturas, e acredito, né, que Tolkien, depois que quem tem e deu o estereótipo do elfo mesmo, que nem a gente tem hoje, né, acredito que tenha se inspirado muito nessas questões também. Tanto que o Legolas é um cara que usa o arco e flecha e tudo mais, né? O Legolas é o bem desse modelo padrão que a gente conhece, ele seria o exemplo perfeito, né? Isso. E daí, depois do que tu acabou perguntando, né, o D&D, o elfo de D&D, ele é parecido com o elfo de Tolkien? Cara, tipo assim, é muito, muito inspirado, né? É completamente inspirado. Sim. Em D&D, né, nós temos... Vai depender do mundo em que você tá jogando, né? Mas a gente tem diversos tipos de elfos, né? O D&D padrão, o livro do jogador que a gente tem hoje, né, o 5.5, o D&D, o livro novo, né, que lançou agora, ele traz 3 tipos de elfo, que são os 3 que já eram presentes no livro do jogador já de 15 anos atrás lá, né? Esses que, se eu não me engano, a gente até chegou a comentar no episódio da idealização do personagem, né? Eu não sei se a gente chegou a falar exatamente dos 3, né? Mas quais são os 3 tipos, né? Acho que a gente comentou um pouco sim deles, eu não sei se todos, né? Mas quais que Foi seriam bem breve, se eu não me engano. quais que seriam os 3 tipos? O alto elfo, que seria... a gente vai falar dele, na verdade, né? O elfo da floresta e os drow, né? Que seriam os elfos negros, né? Mas hoje o D&D, ele tenta se distanciar essa conotação, até por uma questão racial mesmo, né? Ele tenta não utilizar elfo negro, ele usa a palavra drow, né? Que é como é nos mundos. Então todos os livros vão estar com essa palavra drow. Então quais que são as grandes diferenças dos elfos? Na verdade, eu vou fazer o seguinte... Vou primeiro descrever um elfo em geral, mais ou menos como é que eles são descritos hoje, né? Uhum. Essa descrição, entre aspas, né, seria para todos os elfos em geral, né? Com uma graça sobrenatural e traços delicados, os elfos aparecem assombrosamente belos para os humanos e membros de todas as outras raças, né? Eles são ligeiramente mais baixos que os humanos em média, variando entre 1,50 m e 1,80 m de altura. São mais esguios que os humanos, pesando em média de 45 a 65 quilos. E os homens e mulheres elfos, né, eles têm uma altura semelhante, não varia quase muito entre eles, e o peso também não. Pra mim é algo muito estranho isso, né, cara? Porque, pô, imagina um bicho Pois de 1,80 m
com 45 quilos. Pra mim isso daí ia ser o esmilinguido, mano, um bagulho medonho. Então, né, cara, o cara mó fino lá e comprido, cara. Pô, totalmente zoado. Quando eu tinha 15 anos, pô, eu tenho 1,70m, tinha 50 quilos, era um magricelo maldito. Imagina um bicho com 1,80m, Pois é, cara. 45 quilos, porra, medonho. Então, mano, eu tenho 1,81, eu tô ali pelos meus 85, 86, tá ligado? Não, zoado, né, mano? Eu tenho o dobro de peso que isso, tá maluco? Tá maluco, velho. Não, mas mesmo assim, mano, viagem. Mas quando a gente vai falar do elfo, o estereótipo de D&D, né? Realmente eles são criaturas consideradas mais belas, né? Pelas outras raças. E eles têm, como ele fala ali, né? Tem essa questão da graça, né? Que isso dali, o que ele se refletiria num D&D padrão, antigamente era assim, né? Essa questão da graça seria dos movimentos, né? Como se eles fizessem movimentos sempre belos, né? Não vai ser uma pessoa talvez tão... Não vai sair tropeçando em tudo, assim, estabanada, digamos Sim. assim, né? Não mais brusco, mais tipo bruto, assim, né? Mais gracioso, Isso. movimentos leves. Isso no D&D, né, antigo, né, no livro original da 5ª edição, isso se traduzia no status de destreza. Eles ganhavam, todos os elfos ganhavam um bônus de mais 2 em destreza. Pô, interessante. No livro atual, né, isso não é mais dessa forma. A gente não ganha mais os atributos de acordo com a raça. Até eu acredito para variar um pouco, fugir um pouco desse estereótipo das raças, né? Agora os atributos, eles são ganhados através do passado. É claro que se eu quiser fazer uma raça estereotipada, eu ainda consigo, né? Se eu quiser fazer um elfo arqueiro, que nem por exemplo, né? Eu posso fazer, eu vou botar lá meus atributos com isso, mas o que vai garantir se eu tenho ou não essa destreza vai ser algo do meu passado mesmo, do meu antecedente, né? Que a De gente como seguiria. teu personagem viveu, né, basicamente. Exatamente. Por exemplo, Tá. se ele viveu numa biblioteca, talvez ele estudou e desenvolveu a característica mais mental, digamos assim, né? Mas se ele viveu trabalhando numa lavoura, algo assim, né? Num fazendeiro mesmo, talvez ele desenvolveu mais força. Então é isso que o livro novo faz. E acho que é uma mudança bem legal, na verdade. Pois cara. é uma mecânica diferente, assim, pra te pensar e criar o personagem na hora, né? E deixa mais aberta diferentes opções, porque antes, se tu queria jogar com uma raça específica, tu tava trancado, entre aspas, com aqueles atributos bônus que já vinha por padrão, né? Agora você pode variar, né? Ele, na verdade mesmo, tá praticamente a mesma coisa. Mas eu acredito que eles fizeram... Porque, vamos supor que eu ganhasse 2 de destreza, vamos dizer, né? Eu poderia, né, deixar minha destreza lá com 6, eu ia ganhar 2 e ia ficar 8. Então, ainda minha destreza poderia ser um atributo que a gente chama do atributo ruim, né? O Sim. pior atributo, digamos assim. Mas eu acredito que é mais legal, né, dessa forma... Porque não é tão estereotipado a questão racial, né? Por exemplo, Exato. todos os elfos são... tem essa questão da graça, né? Eu quero fazer um elfo que foge disso. Então eu não... agora eu consigo mais tranquilo, digamos assim. Fazer um elfo bárbaro, tá ligado? Que daí, tipo, já... Não, o elfo estabanado, pô. Um elfo que não tem a destreza alta. Ele sempre barra nas pessoas, digamos assim, né? Não é todo desengonçado, digamos assim. Agora eu consigo, né? Entre aspas, né? Antes também dava, né? Como eu falei. Mas é uma questão mais normalizada, assim, né? O livro se distancia mais disso, né? É interessante isso aí também. Uma questão também que vale a pena falar, né? É que os elfos, eles acostumam, né, ter justamente uma tonalidade diferente de pele dos humanos, né? Também inclui a pele dos humanos normais que a gente tem hoje. Mas seria também, cobre, bronze, um bronze quase azulado, cabelos verdes ou azuis e olhos como poças de prata ou ouro líquidas. Uma descrição bem interessante, né? Os elfos também, uma coisa muito comum ainda nessa parte física, né? Não tem pelo facial, não cresce barba, nem bigode, né? E não tem, na verdade, pelo no corpo inteiro, na verdade, né? Eles são são macaco pelado. E daí é mais o que você vai ter da questão da descrição, né? As roupas deles são consideradas muito elegantes e tudo mais. E daí o que acontece, né? Eles são... a genética deles mesmo é diferente dos humanos. Isso é interessante até comentar, que está muito atrelada à questão da origem dos elfos mesmo em D&D, né? É muito comum os elfos, né? Eles... a gente sempre tem essa visão deles mais criaturas evoluídas, digamos assim, né? Como se fosse um humano perfeito, entre aspas, né? Sim. Isso no D&D, ele é muito atrelado à origem deles, que no D&D mesmo, 5ª edição, né? Eles são ligados ao Corellon Lorestion, que é o deus dos elfos, né? Do panteão dos elfos. Então, Deus que criou os elfos esse cara aí.
nessa edição. Então, aí que é a questão. Normalmente, o D&D, vamos dizer assim, você vai ter uma raça que nem os anões. Eles são criados por Moradin. Você vai ter os humanos, né? Eles, entre aspas, são criados pelos deuses humanos, digamos, né? Mas o elfo, não. Ele é considerado essa questão mais... uma espécie mais perfeita, entre aspas, porque na origem deles... O que é a origem deles? O Corellon, que é o deus, ele tomou uma espadada de um outro deus, tomou um ataque, eu não sei se é exatamente uma espada, mas ele foi atacado por um outro deus, e ele, quando ele se corta, né, do sangue dele surgem os elfos. Então essa é a descrição, entre aspas, né, da criação dos elfos. Eles são diretamente do corpo dele. Então eles são criaturas mais perfeitas, entre aspas, por isso, né? Entendi. Nossa, bem diferente mesmo do que tô acostumado a ver com as outras raças na criação delas. Bem poético. Aí outro detalhe, né? Que é muito... O que é muito comum, digamos assim, quando você vai ter um anão, né? Você vai ter, tipo, 2, 3 tipos de anão. Mas o elfo, cara, historicamente, ele tem... 5, 6, 7, 8 tipos, às vezes, no mesmo cenário, né? Só um minutinho. Nossa, tudo isso de tipo diferente? Tem... Eu jurava que era tipo os 3 que a gente tinha comentado ali, tá ligado? Mas não imaginava que tinha muito mais tudo isso, tá ligado? Na história, né, a gente vai talvez até fazer um episódio futuro falando do Corellon, né, tudo mais, né? Mas o que acontece? Ele é um deus que ele não tem forma física, né? E bem inspirado, na verdade, na questão das mitologias gregas ali, romanas, né? Por exemplo, o Zeus, ele trocava de forma, né? O Corellon, na história, ele é um deus que não tem forma física. Ele tomava a forma de uma árvore, se ele quiser, poderia tomar a forma do que ele quisesse, né? E os elfos iniciais mesmo da história, né? Eles também tinham essa habilidade, até porque eles eram, entre aspas, parte iguais a ele, né? Parte do sangue dele, surgiram dele, né? Sim, faz sentido pegar atributos. Mas o que acontece, né? Na história, eles acabaram traindo esse deus, que tem toda uma história, né? Que, por causa da deusa Loth, né? Eles acabaram traindo esse deus, e daí eles foram banidos do céu. E quando eles foram banidos do céu dos elfos, né? Eles perderam essa habilidade de se transformar. Então, nesse momento, eles começam a assumir as formas humanas. Humanas não, né? Élficas, né? Sim. Então, eles perdem essa questão da transformação. Mas é muito curioso porque eles tinham já essa questão de serem metamorfos, entre aspas, né? Então, existem, por exemplo, o elfo da floresta, o alto elfo, o elfo o Eladrin, por exemplo. Eles são elfos que acabam se moldando, entre aspas, ao ambiente em que eles estão. Isso tem a ver com... se eles se adaptassem. Tipo, a ligação deles com a natureza vem a ver disso ou é besteira essa fala? Então, no elfo mesmo, né, a questão no D&D, né, quando a gente vai ver, o que acontece? Eles são banidos do céu por causa dessa traição, né? Eles são... O que acontece? A Loth acreditava que os elfos eles deveriam tomar... por eles serem, entre aspas, superiores, né? Eles deveriam tomar formas físicas e dominar o plano material, para justamente conquistarem as outras raças, né? Então aí eles são banidos, e daí quando eles são banidos, né, por causa dessa traição, que ele considera uma traição, o que acontece, né? Por que o deus dos elfos considera uma traição? Ele, não sei exatamente o porquê, né? Talvez quando a gente fizer um episódio melhor eu possa até comentar sobre isso melhor, né? Mas o deus, em teoria, quando os elfos perdem essa questão da transformação, ele também para de se transformar. Que era algo que ele via, tipo assim, ele gostava muito, né? Dessa liberdade, né? Sempre associação à liberdade e tudo mais, né? Então ele fica furioso com isso, e por isso que eles são banidos, né? E daí quando eles são banidos, o primeiro local que eles vão na história do D&D é pro Feywild, que é uma, digamos assim, um eco, entre aspas, é um plano, juntamente com o plano material, aqui o mundo normal, entre aspas, né? Teria um eco do que é o Feywild, seria... Eu não sei como é que a gente poderia traduzir isso, talvez faérico, né? Eu não sei como é que seria... É um mundo das fadas, entre aspas, né? Onde lá tem muito essa questão da natureza. A natureza, por exemplo, quando tu vai ter uma cor lá no Feywild, né? Ela vai ser, por exemplo, a cor mais vibrante possível. Então, a escuridão que vai ter lá, ela vai ser uma escuridão mais escura possível, né? Um mundo de extremos. Mas é muito comum essa questão da natureza, é muito presente lá, é muito forte, né? Então, acredito que todos os elfos, em teoria, eles são desses elfos ali em diante, né? Então, acredito que é por isso que tem muito o estereótipo da natureza, né? Interessante essa história aí. E faz sentido também, né? Mas aí, como eu disse, né? Esses primeiros elfos que foram pro Feywild, eles são os que viraram os Eladrin.
Que tem essa questão daqueles que se mudam, por exemplo, que ele tem o Eladrin do verão, o Eladrin do inverno, o Eladrin do outono, um para cada estação, né? Uhum. Então isso vai mudar de acordo com como aquele elfo está se sentindo. Mas depois, em teoria, esses elfos foram explorando os outros mundos do D&D, né? E daí eles foram assumindo, entre aspas, a característica daquele local. Então, muito talvez por causa dessa questão original do Corellon, né? Que ele tinha essa questão de ser mutável, né? Sim. De ter essa questão que muda, né? Então, talvez por isso que hoje a gente tem elfo da floresta, elfo do oceano, né? Tem vários tipos de subespécies do elfo, né? Sim, eles foram indo pra outros lugares, foram se adaptando àquele lugar, né? Conforme foi passando mais tempo e surgiu o que a gente conhece hoje. Mas no D&D, vou comentar mais um pouquinho sobre os elfos ainda, que ainda tem coisas que eu não comentei, né? Uhum. Todo elfo, tá? Ele vai vai viver muito mais que um ser humano, tá? Eles atingem entre aspas, um corpo adulto por volta dos 25 anos, mas eles vivem até os 750. Nossa. Então, um elfo, ele é considerado adulto, entre aspas, na cabeça, né, na parte mental dele, quando ele atinge os 100 anos de idade. Até lá ainda Então, é adolescente, basicamente. Como se ele estivesse desenvolvendo ainda a cabeça, né? Então, é uma espécie bem diferente, digamos assim, do humano, né? Nessa questão do mental mesmo, né? Pois Imagina, cara. a pessoa quando... se eu fosse, por exemplo, criar um elfo, né? Eu diria que provavelmente essa pessoa saberia uma língua a mais. Não é algo que o livro te dá, né? Mas seria algo que, por exemplo, eu faria, né? Porque, 100 anos até a pessoa se desenvolver, em teoria ela fez alguma coisa, né? Talvez estudou, alguma coisa do Pois gênero. exato. Às vezes até viajando pra outros lugares vai aprendendo também, né? Exatamente. Aí os elfos, eles são sempre muito ligados a essa questão da liberdade, né? Até talvez muito por causa dessa questão da origem deles, né? Que eles tinham essa mutabilidade e tudo mais. E daí eles também têm muito essa questão ligada realmente a essa questão da natureza, né? Eles têm muito essa questão também do caos, entre aspas, que seria entre a mutabilidade. No novo livro, né? Antigamente eles eram sempre considerados criaturas mais caóticas, né? Mas no novo livro ele já não associa os alinhamentos mais às questões das espécies. As espécies podem ser todos os alinhamentos. Mas em geral, assim, normalmente os elfos são considerados criaturas boas, né? Entendi. Não pende muito pro caótico, nem pro neutro, é mais pra bom ainda? Não. Digamos assim, em geral, né? Os elfos normalmente são criaturas boas, né? Vai ter, sim, pode ter um elfo ruim, né? Um elfo neutro ali, como você vai fazer o personagem como quiser, né? Mas em geral, a espécie como em geral, assim, é uma espécie mais boa, né? O que acontece, tá? Outra coisa que eles têm, visão no escuro. Todos os elfos têm visão no escuro, tá? E eles têm a proficiência, né? Eles ganham, que eles chamam no livro de sentidos aguçados. Eles ganham a perícia de percepção, intuição e sobrevivência. Isso todos os tipos de elfos vão ter, tá? Pelo menos até agora, na 5ª edição, é assim. Interessante, já ganha bastante coisa, já é uma ajuda boa. Outra coisa que eles vão falar é, logicamente, o elfo, né? Eles vão saber falar, escrever tudo em elfo, porque a raça deles, né, é além do comum, né? Mas como eu disse, talvez algo legal nos idiomas é sempre também dar a esse elfo talvez uma linguagem a mais. Seria uma coisa que eu faria para um jogador elfo do meu mundo, né? Por causa dessa questão da longevidade deles mesmo, né? Do tempo de amadurecimento deles e tudo mais. É algo que, ao meu ver, faz sentido, né? E outra grande mudança que tem também dos elfos é que eles não dormem, cara. Eles não têm essa questão de dormir. Isso é uma coisa muito importante para eles em geral mesmo, né? Por exemplo, os elfos, eles têm uma característica que é chamada de transe. Ou seja, em vez de eles dormirem, eles meditam, né? Eu vou até ler. Caralho, eu não fazia ideia. Pra mim não tinha essa mecânica, tipo, era normal, tá ligado? Ó, eu vou até ler a questão do que realmente está escrito, né? Os elfos não precisam dormir. Em vez disso, eles meditam profundamente, permanecendo semiconscientes por 4 horas por dia. Então, onde eu teria que dormir, digamos, 8 horas para ser produtivo, entre aspas, no dia seguinte, né? O elfo, ele consegue meditar por essas 4 horas e ele ainda permanece consciente enquanto faz isso. Pô, interessante, cara. Ou seja, ele tá, entre aspas, sabendo o que tá acontecendo ao redor dele. É um negócio bem normal, ainda né? tá alerta.
Aí a palavra comum para esse tipo de meditação é transe. Enquanto medita, você pode sonhar de certo modo, e esses sonhos são exercícios mentais que se tornam automáticos com os anos e a prática. Após descansar dessa forma, você ganha os mesmos benefícios que o humano teria após 8 horas de sono. Isso é algo muito interessante, né, no elfo, porque o que acontece? Os elfos, o transe desses elfos, né? O elfo, no D&D em geral, ele é considerado uma criatura que vive reencarnando, entre aspas, né? Então esse transe, até os primeiros 100 anos dele, isso não está escrito no livro, né? Mas é lore mesmo da coisa, né? Esses primeiros 100 anos dele, ele fica revivendo memórias da própria vida dele. Né? Na verdade, desculpa, nos primeiros 100 anos, ele está, em teoria, revivendo memórias do céu, lá de onde ele vivia junto com os deuses, né? Nossa. Então, eles estão tendo visões sempre do paraíso e tudo mais. Então, é algo muito... Toda vez ele gosta, né? Ele está sempre pensando, querendo fazer essa meditação, porque vai justamente relembrar desses momentos deles no paraíso, né? Porém, quando eles atingem a maturidade, né? Eles param de ter essas visões do paraíso. Então, aproximadamente ali nos 100, 120 anos de um elfo, eles começam a querer se aventurar, porque a partir dali eles começam a ter apenas visões da vida deles, da vida deles em geral, né? Então, o que ele viveu até ali. Então, normalmente eles costumam querer procurar novas sensações, novas experiências, né? Para ficar revivendo essas experiências nos sonhos deles. Pô, interessante, cara. Aí é uma parte que eu realmente não fazia ideia que existia isso, mano. Por isso que é interessante, né, cara? O lore até das raças é muito aprofundado, muita coisa diferente que a gente não espera, cara. Não, e é bem, bem legalzinho, né? O que acontece depois desses... até os 300 anos, né? Entre aspas, eles continuam tendo essas lembranças, 300, 400 anos por ali. Estão vendo ainda lembranças dessa mesma vida deles, né? Essa vida atual deles. Mas depois desses 400 anos, eles acreditam, né? Que eles começam a ter visões de outras vidas. Ou seja, uma reencarnação passada, por exemplo, talvez ele tá lembrando algum momento daquela outra vida, né? E costumam ser sempre momentos bons e tudo mais, né? Sim, interessante. Então tem essa questão aí bem interessante, né? Porém, tem um detalhe, né? Os elfos escuros, eles não têm isso. Os elfos escuros, quando eles entram em transe, eles apenas veem escuridão. Né? Na história, isso é representado porque justamente eles não têm as visões do céu mais, eles são barrados, não têm essa visão. Não se sabe ao certo se é porque o deus renegou eles, né? Ou se por causa que essa deusa que eles se juntaram, que é a Lolth, né? Tá impedindo com que eles tenham essas visões do paraíso. Mas, em teoria, né? Os elfos escuros, eles são os que foram até o final com a traição ao deus, né? Então... Os outros tipos de elfos, né, que o lore fala, eles se voltaram para tomar as formas mortais, né? Mas a partir do momento em que eles foram banidos, eles se arrependeram. Mas os elfos escuros, não. Eles foram até o final na traição e eles se consideram superiores aos outros elfos por isso. Porque o que já fez eles irem para o mundo material, né? Foi querer dominar as outras raças. Então eles veem os irmãos, entre aspas, as outras espécies de elfo, né? Como, tipo assim, virar casaca, né? Pô, vocês vieram pra cá, mas agora vocês voltaram atrás, vocês desistiram. Então eles consideram eles como esses fracos, digamos assim, né? Sim, Mas aí acredita-se que por eles não terem se arrependido, né? Eles não tenham essas visões das vidas passadas e talvez não reencarnem, né? É algo que não se sabe, né? Fica, na verdade, ao critério do mestre, né? Sim, claro, de acordo com o que ele vai querer criar no mundo, né? Mas ele você comentou uma coisa que eu pensei agora. Os elfos escuros, os Drow, eles têm a deusa que eles seguem, né? É diferente... Lolth. Lolth? O nome dela é Lolth. Lolth. Então, é diferente do que os outros elfos seguem. Mas então, tipo, cada tipo de elfo vai seguir uma deusa diferente? Como é que funciona essa questão? Você sabe me explicar? Isso vai variar muito do mundo para mundo, né? Mas normalmente no lore padrão de D&D, os elfos eles viviam lá com os deuses dele no paraíso, né? Então eles fizeram essa traição, vieram para o mundo material, mas daí eles se arrependeram e continuam continuam com o mesmo deus seguindo daí. Em teoria aqueles deuses. Mas os Deus. elfos escuros não. Eles acabam no final, né? Eles acabam seguindo um panteão que são os deuses que fizeram a traição, né? Os deuses que se fizeram... Tem toda uma história, né? Mas teve uma briga e tudo mais lá entre os deuses, né? E
daí os deuses que perderam foram banidos desse panteão. Então aí eles acabam seguindo esses deuses caídos, entre aspas. Né? Entendi. Interessante também. O que eu ia falar, né? Aí tem vários estereótipos, entre aspas, de cada tipo de elfo, né? A gente falou deles, né? Mas não explicou exatamente o que eles são, né? Sim. Bom, então antes de a gente se aprofundar nos tipos de elfo, vamos fazer um descanso rápido e logo estamos de volta. A conversa fluiu durante boa parte da hora, e por vezes Percival se questionava se o homem realmente estava entendendo algo. Você está conseguindo acompanhar meu pensamento? Claro, pelo que você está falando, um elfo é basicamente um humano. Mas veja bem, se eu entendi direito, você está falando que os homens elfos são mais bonitos que nossas mulheres? É isso que você ensina aos clientes quando eu não estou perto, Percival? Veja, você não pode me culpar, Johnny. Eu explico as coisas e ele entende aquilo que lhe convém. Atenção, aventureiros e amantes de histórias de plantão. Aqui quem fala é o seu anfitrião favorito, o Mestre Mágico, diretamente da Vox Limeriae Arcana, sua estação de transmissão mágica preferida, sempre trazendo as notícias mais quentes da nossa capital. Hoje eu tenho um anúncio especial vindo diretamente da taverna Contos e Canecos. Após um breve período de descanso, nosso querido ponto de encontro estará de volta, renovado e sob nova direção. É com você, aprendiz arcano! E tem muito mais! Agora a Taverna Contos e Canecos tem novidades. Se você deseja apoiar o nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, visite nosso Patreon. Junte-se à nossa comunidade no Discord e não se esqueça de nos seguir no Instagram. Para mais informações, consulte a descrição do vídeo. Se você acha que tem algo a contribuir com nossa empreitada da nossa taverna favorita, envie um corvo para contato@contosicanecos@gmail.com. E não se esqueça, nos diga se gostou de tudo o que ouviu até aqui. Comente e compartilhe para ajudar a taverna a crescer ainda mais. Fiquem ligados, pois muitas surpresas estão por vir. Mas que barulheira infernal é essa? Ora, mas não está claro? Este é nosso anúncio na Guilda Mágica. Mas veja bem, você quer mais uma cerveja? Não precisa nem perguntar, Johnny. Basta continuar servindo. É para isso que estou pagando. Mas é claro, bom homem. Erro meu ter perguntado. Aqui está mais uma. Johnny, eu e você bebemos bastante, mas esse homem desafia a realidade. Percival, pare de ficar me encarando e continue logo a conversa. Você estava prestes a falar sobre os elfos que são altos? Sim, vamos começar pelos altos elfos. Bem-vindos de volta aí do descanso curto. Bom, a gente tava iniciando a falar dos tipos de elfo, era isso? É isso aí, cara. O primeiro que a gente vai comentar vão ser os altos elfos, né? Que no meu mundo, por exemplo, eu chamo de Astari. Mas o que acontece? Eu vou ler realmente uma descriçãozinha deles, né? Uhum. Entre as torres de mármore branco e bibliotecas ancestrais vivem os altos elfos, criaturas de graça inigualável e intelecto afiado, mestres da arte arcana. Sua conexão com a magia é quase instintiva. É como se cada sílaba de um feitiço ecoasse em sua própria linhagem. Orgulhosos e elegantes, os altos elfos valorizam o conhecimento, a disciplina e a tradição. Para eles, o mundo é um lugar de estudo, contemplação e perfeição, e poucos conseguem acompanhar o peso de sua expectativa. Então, tem bastante coisa pra gente falar aí, né? Mas o estereótipo dos altos elfos, cara, eles são essas criaturas que vivem... Os altos elfos, eles... normalmente, né, vão estar sempre atrelados a uma cidade. Realmente são elfos da cidade mesmo, né, no D&D clássico. Uhum.
E eles têm essas cidades ancestrais, milenares, gigantescas, né? Talvez por Eles são causa muito de seguir tradição, coisa assim, então. Tipo, Tipo, a tradição dos antepassados, né? eles estão sempre atrelados à magia, né? E daí eles têm sim essa questão da tradição. No meu mundo próprio criado, né? Eles têm muito essa questão da tradição, das linhagens, seguir essa questão, né? Porque é algo realmente sempre associado a eles. Mas eles têm muito atrelado mesmo essa questão. Talvez sejam, como eu estava falando, os mais numerosos dos elfos, né? Por serem essas cidades antigas, grandes, né? Uhum. E justamente eles estão sempre atrelados à magia. E daí o que o livro novo livro agora ele te traz, né? Todos os altos elfos, eles começam com a magia de prestidigitação, que é uma magia do livro, né? Mas toda vez que eles fizerem um descanso curto, eles conseguem trocar essa magia de nível 0, que é o que a gente chama de cantrip, né? Por uma magia qualquer de mago. Então, uma magia de cantrip qualquer de mago. Então, eles têm sempre essa questão de, digamos, do link com o arcanismo sempre muito forte, né? Pô, interessante. Então, o que vai ter, né? Eles normalmente têm essas questões... eu vou falar um pouco da descrição deles mesmo, né? A pele deles normalmente é pálida, com tons que podem variar entre branco e bege claro. Cabelos são geralmente loiros, prateados ou até dourados. Aí os olhos de cores vibrantes, azul e verde, até mesmo âmbar, refletindo um vínculo com a magia. E daí os traços faciais deles são frequentemente finos e elegantes, com um ar de serenidade. Eles normalmente também, né, por serem, entre aspas, os elfos mais da cidade, tudo mais, tem essa questão da tradição, eles veem os outros elfos talvez como mais selvagens, e as outras raças também, né, por eles estarem aí com, digamos, há 1.000, 2.000, 3.000 anos, né, digamos, antes das outras raças, eles se veem com um pouco de superioridade, meio snob, Aham, né? sim. Então, às vezes, um elfo não gosta que talvez, vamos dizer, um grupo de humanos cheguem na cidade deles. Eles só vão deixar se eles estiverem, talvez, com um problema ou algo assim do gênero, né? Então, talvez eles tenham essa questão um pouco meio snob, né? Digamos, talvez eles vejam um construtor anão fazendo uma armadura e eles falem assim, os anões, eles são criaturas... digamos, os melhores artesãos anões, eles fazem coisas parecidas com as dos elfos, digamos assim, né? Sempre realçando que a deles é o melhor, no caso, né? Tipo assim, São até quando melhores. eles estão fazendo um elogio, entre aspas, né? Aham. Eles estão sendo meio cuzão, né? Sim. Mas é isso aí, o alto elfo vai ser sempre esses ligados mais à questão das cidades, né? Aí, depois disso, a gente tem os elfos da floresta, que no meu mundo eu chamo de Azuri, né? Então vou fazer novamente uma leiturazinha mais ou menos como eles, né? Guardando os antigos caminhos entre as copas das árvores, os elfos da floresta caminham como um vento entre as folhas, silenciosos, ágeis e profundamente conectados à natureza. São os olhos e os arcos da mata selvagem. Seus sentidos são tão aguçados quanto seus instintos, e sua lealdade à terra é tão forte quanto as raízes das árvores que os protegem. Diferente de seus parentes mais eruditos, os elfos da floresta preferem a liberdade do presente e a rigidez das tradições. Então, os altos elfos são mais esses ligados à cidade, né? E os elfos da floresta seriam esses mais ligados justamente às florestas, né? Normalmente eles têm os olhos, tom de pele, sempre mais ligados a essa questão da terra, né? E eles costumam ser os elfos mais, digamos, mais atléticos, né? Justamente por viverem nessas florestas e tudo mais, eles são mais ligados à sobrevivência, né? Isso é até engraçado que reflete no livro, né? Que eles são os que mais andam. Eles acabam andando 35 pés. Todo elfo, né? Ele vai andar 6 quadrados no D&D, né? Quando a gente tá olhando no jogo, né? Sim. Porém, o elfo da floresta, ele vai andar 7. Ele acaba andando 1 a mais. Não, 1 quadrado a mais. E Interessante. daí ele ganha, inicialmente, né? A magia de Druidcraft, que seria... Ele faz algumas coisinhas, por exemplo, pode fazer o vento balançar, digamos assim, né? Pode fazer uma flor... Que mexe mais com o ambiente, a natureza em si. em Isso, é volta. uma magia meio que de druida mesmo, né? Ela consegue desabrochar uma flor, por exemplo, né? Aí eu não comentei, né? Mas os elfos, eles vão ganhar novas habilidades conforme eles estão no level 1, level 3 e level 5, né? Então eles acabam ganhando mais magias relacionadas a essa questão da terra e tudo mais, né? Isso por vai exemplo, mudar, então, de acordo com o tipo que eles podem ganhar de magia nesses níveis, né? Isso, ó. O tipo de elfo vai ganhar magias específicas. O alto elfo, como eu falei, ele pode trocar aquela magia inicial sempre, né?
para refletir mais essa questão dele ser mais associado ao arcanismo. Então ele é mais versátil, digamos assim, né? Mas depois no nível 3 ele ganha detectar magia e passo místico, né? Não sei como é que seria realmente a tradução, mas é Mist Step, que é um teleporte. Ele consegue dar um teleporte até 6 quadrados de distância. Pô, interessante. Então, o Elfo da Floresta, ele vai ganhar depois, no nível 5, por exemplo, uma magia de se disfarçar. Como, por exemplo, o Pass Without a Trace, que eles chamam, né? Mas seria o passo sem rastreio, algo assim, não sei, né? E daí que seria justamente uma magia que ele consegue se disfarçar e andar sem deixar rastros, né? Que é mais associado a essa questão da natureza mesmo, né? Pô, massazinho. Então, pra algo que exige mais stealth, seria bom, no caso. Talvez, digamos assim, um alto elfo seria um mago melhor, digamos assim, né? Que ele é mais associado a uma questão arcana. Mas um druida talvez já fosse melhor um elfo da floresta, né? E daí, como foi comentado, né? Eles vivem nas florestas mesmo, essa é a temática deles. E eles são, às vezes, considerados mais selvagens pelos outros elfos, né? Eu gosto de, como eu falei, né? Os altos elfos, fazer eles sendo mais essas criaturas meio snobs, talvez assim, né? Que tenham, às vezes, não queiram os humanos, ou talvez só tolerem algumas raças em especial dentro das cidades deles. Mas se precisar, vão se associar com as outras raças, mais por uma questão de sobrevivência, né? Mas os elfos da floresta, digamos assim, talvez eles já não gostem, mas talvez por causa que eles vejam as sociedades humanas, tipo, derrubando as florestas deles, daí eles fiquem putos. Talvez por isso eles não gostem dos humanos, né? Eu costumo levar eles mais pra esse lado assim, né? Não é que eles não aceitam, talvez, né? Mas é que o estilo de vida de uma sociedade e outra, né? É tão diferente que eles não se aceitam, né? Sim, leva desavenças, né? No meu mundo, né, por exemplo, eu tenho uma cidade que ela era perto de uma floresta, né? Que ela, na verdade, era um campo que estava em guerra com essa floresta. Então, ela virou depois uma cidade, né? Mas eu criei um pedacinho de uma história, né? Que seriam, entre aspas, os lados dos elfos se retratando aos humanos, né? Eu vou ler agora esse pedacinho, né? Para uma criatura tão breve, os humanos deslocam-se longe, mesmo que isso represente a sua perdição. Inicialmente, nossos historiadores estavam a par, porém, após uma década, já não sabíamos mais contra quem guerreávamos ou até mesmo por quais motivos. Ou seja, digamos, seria um elfo, né? Entre aspas, olhando um lado de um humano. Talvez um humano, por eles terem essa questão da vida mais longa, digamos assim, né? Eles vejam a gente sempre como criaturas apressadas, né? Que estão sempre, talvez, mais ambiciosos, né? Porque, para eles, né? Eles têm, 700 anos, né? No D&D, né? Eles têm tempo pra fazer as coisas, aprender tudo, né? Então... A gente tem que correr atrás, digamos assim, né? Exato. Isso no D&D clássico, né? Mas, por exemplo, no meu mundo, os elfos, eles vivem muito mais, né? Então, digamos, é algo muito mais atenuado ainda, né? Aí talvez uma história seria os humanos estão expandindo a cidade deles, derrubando as árvores, assim, né? E daí os elfos estão brigando com eles por causa dessa questão, né? Eles estão querendo proteger as florestas deles, digamos assim. Aí depois, né? Desculpa, quer perguntar alguma coisa? Não, eu ia comentar da hora levantar essas questões, assim, das raças, como elas tratam, tudo mais. E essa questão do tempo pros elfos é muito legal ser abordado, né? E dá pra trabalhar com peso diferente na história, essa questão do tempo pra eles, né? Exatamente. Aí o último elfo que a gente tem no livro padrão, né? Seria o Drow, que seria o elfo negro, né? Mas, cara, eu achei tão mal feita a descrição deles aqui, que muito mal feita mesmo. Basicamente, ele fala assim, ó, os Drow, eles tipicamente são encontrados no Underdark, que seria embaixo do continente, né? São as cavernas. E eles são moldados por isso, ou seja, essa é a descrição deles. Só isso? Não tem nada de lore mais aprofundado nem nada? Cara, aí tu tem, né? Acho que. Eu não sei o porquê que foi feito assim, dessa forma, né? Mas aí tu tem outros livros, por exemplo, o Mordecai Tome of Foes, ele trata muito sobre os Drows, né? E eu acho que é uma das espécies mais legais, né? Mas o que acontece? No livro antigo, é até interessante a gente falar, eu poderia jogar com um Drow, mas ele teria uma desvantagem muito grande, cara, que é que ele teria tudo que ele for fazer no sol, por ele ser uma criatura do Underdark, né, nessas cavernas mesmo, né?
Tudo que ele for fazer na superfície, ele fazia com desvantagem, se tivesse sol. Nossa. Então é algo muito broxante, né? Imagina, normalmente um grupo de aventureiros vai estar se aventurando de dia mesmo, né? Pois E é. daí tudo que tu for fazer, tu ia acabar se ferrando por causa dessa desvantagem, né? Graças a Ia Deus. dar uma isso desanimada de jogar, tá ligado? bem broxa, né? E graças a Deus isso eles tiraram. Do livro novo eles acabaram tirando. Interessante, interessante. E nem na 5.5 não fala muito mais sobre eles? Então, aí é isso que eu vou comentar. Ele fala no Mordecai Tome of Foes, né? O que é? Eles foram banidos para o subsolo, né? Por causa dessa questão mesmo da sensibilidade que eles têm ao sol. Isso ainda é canon, digamos assim, porque eles se encontram no subsolo, né? Aí eles seguem essa deusa Loth, né? Que é ela, na verdade, deixa de ser uma deusa. Ela se torna uma rainha demônio. Então, ela é uma mulher, metade mulher, né? A estrutura dela. E metade aranha. A parte de baixo do corpo dela vira uma aranha. Então, o que acontece? Isso é muito ligado à questão até da sociedade deles e tudo mais. No D&D, né? A raça eles não são talvez a única espécie, né? Em que a mulher, né? Ela é superior sempre ao homem. Então, até eles fazem uma inversão, assim, meio brincando, né? Porque quando tu pega, por exemplo, uma aranha, normalmente é assim, né? A aranha, por exemplo, viúva negra, ela é maior mesmo, acho, né? Que o homem, né? Então, isso é algo muito comum nessas questões dos aracnídeos, né? Então, isso se traduz também na questão da raça, né? Normalmente ele fala lá da espécie, que eles chamam no livro novo, né? Quando a gente fala lá, o elfo, o homem e a mulher, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? Os elfos, né? Mas Sim. os Drow não. As mulheres, elas são mais musculosas, elas são maiores, mais fortes. Aí acredita-se que seja a influência dessa deusa, né, na sociedade deles, influenciando mesmo. E, por exemplo, um homem, estruturalmente na sociedade, vai ser sempre inferior à mulher. Pô, Né? interessante. Se eu vou ter uma política, por exemplo, que manda na cidade, né? Ela vai estar sempre provavelmente associada a essa deusa. Né? Então ela vai ser, por exemplo, uma sacerdotisa dessa deusa, a mais alta da cidade. E daí um homem nunca vai poder mandar nela. Ele vai ser, tipo assim, um homem de importância vai ser talvez o marido dessa mulher, entendeu? Aham, sim. Mas ou talvez alguém que proteja ela, né? Algum segurança ou alguma coisa assim. Então eles vão sempre, nunca podem sobressair a mulher, né? E daí, como é que funciona? Essa sociedade deles é uma sociedade bem, digamos assim, politicamente vale tudo. Por exemplo, vamos supor que eu sou a filha dessa sacerdotisa, né, que manda na cidade inteira. Então, talvez, se eu tiver uma oportunidade, talvez eu mate minha mãe para poder vir ao lugar dela, entendeu? Caralho, sobrevivência do algo mais bem- forte, basicamente. É algo bem brutal mesmo. Então, eles normalmente são elfos que não vivem, não são tão... se tu pegar um alto elfo de 1000 anos, digamos assim, né? É uma coisa, mas se tu pegar um Drow de 1000 anos, ele tá 1000 anos sobrevivendo nessa sociedade zoada, entendeu? Caralho. Então ele é alguém muito mais filha da puta, Sim. com toda certeza. Pô, E interessante. daí é uma sociedade escravista, né? Opressão, tipo assim, se eu sou uma casa mais forte que a outra, eu vou te explorar, eu vou destruir tua casa, digamos assim, né? A não ser que tu se submeta à minha. Por exemplo, eu vou ser teu vassalo, entre aspas, né? Daí aquela casa meio que protege a outra. Uma sociedade bem, bem foda mesmo, né? Aí o que costumam fazer também, né? Eles são muito temidos, né? No Underdark, por escravizarem as outras raças e tudo mais, né? Mas eles acabam fazendo excursões, né? Pro mundo superior. Onde eles, por exemplo, vão para uma vila, fazem um ataque numa cidade, digamos assim, né? E daí eles não vão pensando em pegar o dinheiro, eles vão pensando em pegar as pessoas, né? Então eles capturam as pessoas e, digamos, levam todos eles, fazem essa questão de levar eles pro subsolo para escravizar mesmo. Então eu acredito que o D&D não fale tanto, é a raça menos citada mesmo no livro, né? Uhum, Acredito que justamente por causa desses temas, que são temas mais pesados, né? Que possivelmente. vai ser, escravização, opressão, tudo mais, né? Exato, daí eles não se aprofundam muito por causa disso, pá. Acaba achando uma das raças mais legais, né? Normalmente é considerada uma raça maligna, né? Por justamente tudo isso que eu falei.
Mas existem Drolls, por exemplo, e acredita-se, né, que é por causa da influência dessa rainha que é deles, né, dessa deusa, entre aspas, deles, né. Porém, existem sociedades de Drow, por exemplo, que quebram esse paradigma, né, que são sociedades que convivem até mesmo na superfície, ou até mesmo se revoltaram e se libertaram disso, né. No Forgotten Realms tem um herói muito famoso, né, que tem uma série de livros dele, né, que, se eu não me engano, é Dritz o nome dele. Que ele é justamente um elfo que se rebela, né, um homem, né, que se rebela e foge dessa sociedade. Então é meio que contando as aventuras dele. Então, se eu for jogar com essa raça, talvez eu seja uma pessoa que está também seguindo esse estereótipo, né? Ou talvez eu realmente sou de uma dessas civilizações que não segue o padrão, que talvez se quebrou desse padrão, né? Uhum. E outra coisa que eu não falei, né? Eles têm a pele bem escura, né? Bem cinza mesmo. E os cabelos deles são totalmente brancos, né? Acredita-se que por causa dessa questão da maldição que eles tenham, né? Que tem que sempre se viver no subsolo, né? E outra coisa que eu comentei antes, né? Mas eles não têm os sonhos, porque em teoria eles estão cortados do paraíso, né? A princípio, o que o Lore fala deixa ambíguo, né? Se é essa deusa que está influenciando, justamente impedindo com que eles tenham essa conexão, ou se é talvez o Deus que renegou eles porque eles foram os que traíram até o final, né? Não se Sim. voltaram atrás, digamos assim. Isso pela lore oficial, né? Claro, quando for criar o seu mundo, você pode mudar isso de acordo com o que você quiser, né? Isso é o Forgotten Realms, né? Uhum. Que a gente chama, né? Que é o lore oficial. Mas no meu mundo, por exemplo, é completamente diferente, não tem nada a ver. Uhum. Os elfos no meu mundo, eles são a mesma coisa, né? A raça em si. Mas eles são humanos que fizeram um ritual há muito tempo atrás mesmo, para evoluir mesmo, para se tornar Uhum. superiores. E daí eles se associam a um cristal, as almas deles a um cristal. E daí por isso que eles vivem tanto, né? Porque a alma deles está, entre aspas, presa a essa pedra, né? Então eles acabam vivendo muito por isso. E daí eles reencarnam também, né? Como acontece normal nos elfos, mas é por causa desse cristal. Só que isso é mantido meio que em segredo, né? As grandes cidades, digamos, por exemplo, todas elas são protegidas, né? Então elas têm barreiras arcanas, porque seria, digamos, se esse cristal é destruído, todos os elfos morreriam, entre aspas, né? Caralho. E o que o elfo negro ganha de diferente dos outros tipos? Perfeito, né? Até não comentei, mas o que eles vão ganhar, né? Eles ganham visão noturna superior, normalmente a visão noturna é até 60 pés, né? A visão deles é até 120 pés. Nossa, é o dobro, basicamente. E daí eles ganham magias como, por exemplo, luzes dançantes, que é a magia deles, que ele cria, na verdade, várias luzes, né? Normalmente isso é pra realmente, na escuridão lá do Underdark, né? Eles acabam, talvez uma luz, ela deixa uma criatura cega, serve como se fosse um stun, né? Aí eles ganham também no nível 5 a magia de escuridão, e no nível 3 eles ganham o fogo faérico, seria, né? Seria tipo, eles marcam uma criatura invisível, algo assim do gênero, né? Os Pô, Drow... interessante. É bem mais magia de temática do Underworld ali mesmo, né? Tipo escuridão, uma parada mais férrea. Sim, realmente sempre lembrando dessa questão da classe deles, né? Na sociedade deles, né? É também muito comum, né? Quando tu vai lá no Underdark, tu tem um homem, por exemplo, né? Aí esse homem, talvez ele foi testado, ou pode ser uma mulher também, indiferente, né? Mas o que acontece, essa deusa deles, ela constantemente testa as pessoas da sociedade, né? Então, na história é o seguinte, ela pode pegar qualquer pessoa e levar pro plano do... eu não me lembro agora exatamente o nome do plano, mas é chamado dos Demon Web Pits, se eu não me engano. Que ela basicamente leva eles lá para um plano, onde é uma teia, assim, como se estivessem todos presos numa teia, né? E faz um teste com eles. Aí só os mais fortes, os mais poderosos conseguiriam se soltar de lá e voltar para o plano material, né? Então, vamos supor que uma sacerdotisa dessa sociedade foi escolhida para passar por essa provação, né? Ela é levada para lá e devemos supor que ela falha, ela não morre, né? Ela é devolvida depois de volta. Não se sabe ao certo o que é essa aprovação, né? Os livros eles deixam meio ambíguos, mas quando ela volta, se ela falhou, ela se transforma numa monstruosidade que assemelha justamente a forma daquela rainha deles, né? Daquela deusa rainha deles ali, né? Que seria metade do corpo
mulher, né? Ou homem, enfim, né? E daí o resto aranha. Ou seja, ela vira tipo um centauro aranha, né? E daí ela é banida da sociedade. E se ela passar, daí, tipo, ela ganha alguma coisa ou só sobreviveu daí? Ficou tranquilo? Ela ganha muito considerado, né? Isso é considerado daí na sociedade como se fosse um respeito absoluto, né? Essa pessoa vai ganhar status na sociedade daí, né? Ah, entendi. Talvez ela ganhe um cargo, ou agora talvez ela seja superior aos outros porque ela conseguiu passar a aprovação da deusa, né? Uhum. Mas daí o que que acontece? Isso é chamado de Dryder, né? A criatura. Então, quando você vai e ela é banida da sociedade, ela não pode estar mais presente naquela sociedade. Uhum. Então, por justamente ter falhado, né? No subsolo, às vezes próximo dessa cidade, tu acaba encontrando essas criaturas, né? Que são medonha pra caralho ali, que na verdade nada mais é do que um bicho a mais pra tu brigar, né? Acaba virando um empecilho pros jogadores. E daí, às vezes pode ser até um gancho ali, né? Talvez Exato. uma criatura que se junta a eles, ou seja um guia deles, revoltado talvez contra essa sociedade. Então né? essas criaturas ainda mantêm a consciência, não é algo que elas perdem Sim, a consciência e viram um bicho selvagem, por exemplo. Ele, por exemplo, se ele tá sobrevivendo há vários anos lá no Underdark, né? Talvez ele seja um ótimo guia pra ajudar eles, né? Ele ainda vai ter essa questão da consciência. Mas daí ele normalmente vai ser uma criatura bem filha da puta, né? Uhum. Sim. Então eles vão ter que talvez fazer uns testes ali pra tentar socializar, alguma coisa do gênero, né? Mas o Underdark mesmo, cara, é um outro mundo talvez aí, que a gente possa estar citando talvez melhor até em outro episódio. Exatamente, é um outro tema interessante pra se aprofundar, porque ele tem muita coisa ainda pra ser falado sobre ele também, né? Mas é isso, cara, os elfos eles são basicamente isso aí. Não sei se tem Fechou, alguma cara, coisa pô. que te vem à cabeça, alguma dúvida? Cara, acredito que não, mano. Acho que por enquanto é isso. Tem vários outros tipos de elfos ainda que eu acho interessante a gente comentar outra hora também, né? Fazer um vídeo falando sobre os outros tipos, que nem aqueles que se mudam Os de acordo Eladrin. com as emoções da estação. Isso, Zeladrim. Aí também existem o contraponto deles, né, que é o Shadar-kai. Tem os elfos do oceano, existem vários tipos de elfos, como eu falei, né? Eles meio que se adaptam muito a essa questão do ambiente, né? Então eles costumam ter vários tipos de elfo. Mas é sempre legal conversar também com o mestre, ver certinho, como eu falei, no meu mundo é algo completamente diferente, né? Então Exatamente. sempre veja com o seu mestre aí, talvez nem exista esses tipos, mas é legal a gente estar comentando no futuro sim. Quem sabe no futuro também eles não lancem isso oficialmente, né? Pois é, pois é. Então, finalizamos por aqui. Lembre de deixar no comentário o que vocês acham dos elfos. Qual que era a impressão que vocês tinham dos elfos, primeiramente, né? Antes de assistir o vídeo, vocês sabiam de tudo isso, dessa história deles. Deixem nos comentários, deixem um gostei, compartilhem o vídeo. Lembre que a gente tem aí na nossa comunidade no Discord, nosso Patreon também tá aí. E até o próximo. Você compreende agora que os elfos não poderiam ser os culpados por tudo de ruim que acontece na cidade? Mas isso ficou claro, Percival. Mas se não são os elfos, com certeza são as outras raças. Uma batalha de cada vez, Percival. Uma batalha de cada vez. Lantern flicker, shadows sway, the fire's whispers fade away. The mug half empty sits alone, the night hums low in a tired tone. Last call lullaby, sing me to sleep, where dreams are shallow and rest runs deep. The stars lean close as the world lets go. Last call lullaby, soft and slow. Boots scuff floors worn smooth with time. Echoes linger like an old bell's chime. The barkeep hums
drops his voice aside. Closing time, the moon climbs high. The tavern breathes its final yawn. The day retreats, the night moves on. Curtains drawn on a stage of wood. Rest will find us as it should. Last call lullaby, sing me to sleep, where dreams are shallow and rest runs deep. The stars lean close as the world lets go. Last call lullaby, soft and slow. Candles dim and the stories fade. The world unwinds its busy parade in the quiet of night where stillness stays. Last call lullaby ends the day.